Bom dia, irmãos. Mais uma escola bíblica, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um motivo de alegria nós estarmos aqui mais uma vez, para juntos aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Nós vamos iniciar com uma oração, agradecer a Deus porque nessa semana, na sexta-feira, dia 25, próxima sexta-feira, a dona Delvira faz mais um aniversário, uma data importante. 90 anos que ela irá completar, se assim Deus permitir. Essa é a nossa aniversariante da semana. Oremos para que Deus continue abençoando a Dona Delvira, sua saúde, também a sua recuperação. Também nós temos outros pedidos de oração, orarmos pelo Francisco, irmão do nosso irmão Zé Nilton. Ele está hospitalizado e carece também das nossas orações. Oremos por ele, pela sua recuperação. Que Deus a abençoe e esteja cuidando dele. Oremos pelo Guilherme também, pelos exames a fazer. Oremos pelas famílias enlutadas. Acrescentamos aí, incluímos a Vanúzia, né, que perdeu seu pai, a Hélida, que perdeu seu irmão. Também aí o Reinaldo perdeu seu sogro, o irmão Reinaldo. Oremos aí pela irmã Andresa. Temos orado por essas famílias enlutadas. Que Deus continue consolando, né, e confortando essas famílias que perderam entes queridos. Orarmos também com forma de gratidão pelos cultos. Iniciamos aí, já tem mais de mês, ao retorno dos cultos de maneira gradual. Deus tem abençoado, então vamos continuar orando para que Deus nos ajude. Nessa próxima quinta-feira, vamos retomar a atividade do culto de oração. Então, das 7 da noite às 8h30, iniciaremos então os nossos cultos de semana, de quinta-feira. Oremos. E pelos enfermos, a irmã Gesilda, a dona Nilza, a dona Delvira também, dona Ione e também dona Germa. Vamos continuar orando pelas nossas irmãs. Vamos orar. Pai de amor, nós somos gratos por mais uma oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. E a nossa oração que o Senhor continue, ó Deus, nos dando essa oportunidade de estudar os Teus ensinos e colocarmos em prática. Que o Senhor nos ajude, ó Deus. Oramos também com forma de gratidão pela irmã Delvira, que nesta semana irá completar mais um aniversário, se assim o Senhor permitir. Que o Senhor cuide da tua serva, renovando as suas forças, dando a ela, ó Deus, firmeza na tua santa palavra e também cuidando da sua saúde. Oremos também por dona Germa, por dona Nilza, por dona Ione, também, ó Deus, pela irmã Gesilda, que o Senhor possa estar abençoando as nossas irmãs. Oremos também, ó Deus, pelo Francisco, irmão do nosso irmão Zé Nilton, abençoe a sua saúde, está ali hospitalizado, que o Senhor tenha misericórdia dele, esteja, ó Deus, restabelecendo a sua saúde. Pelo Guilherme também, nosso sobrinho, que o Senhor possa, Deus, estar cuidando nos exames que ele precisa fazer. Somos gratos, ó Deus, pelo retorno das atividades no templo. Muito obrigado, já temos aí 40 dias que retornamos e é motivo de gratidão, o Senhor tem guardado e a nossa oração que o Senhor continue, ó Deus, nos dando direção, sabedoria e proteção para que possamos fazer aquilo que é da Tua vontade. Ora, ó Deus, também nós pedimos pelo retorno aos cultos de quinta-feira, na próxima quinta-feira, que o Senhor nos ajude, que o Senhor esteja à frente, que tudo seja feito para glorificar o Teu nome. Também, ó Deus, suplicamos pelas famílias enlutadas, que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor continue, ó Deus, cuidando, que o Senhor continue consolando e confortando as famílias que perderam entes queridos, que o Senhor tenha misericórdia, esteja, ó Deus, dando força aos familiares. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos estudar hoje. O tema é o risco da depressão por conta das tribulações. Experiências de Paulo, quando as inevitáveis adversidades nos ameaçam derrubar. Essa é a penúltima lição dessa revista, Palavra e Vida. Então nós vamos estar fazendo hoje a lição número 12. O risco da depressão por conta das tribulações. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, os versículos 8 e 9. Nós estaremos aí meditando, não nesse texto propriamente, mas no decorrer da lição estaremos também
trazendo aí um paralelo com o texto. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo número 8 e 9. Diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. O apóstolo Paulo mostra para nós nesse texto que o poder vem somente de Deus. A luta é diária, os problemas são grandes, mas em Cristo nós encontramos a vitória. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós encontramos a força e também a direção. Muitas pessoas pensam que tornar-se um cristão significa estar livre de angústias e sofrimentos. Isso nunca foi e nunca será verdade. Ainda que alguns segmentos evangélicos insistam em afirmar que um cristão verdadeiro não pode conhecer o sofrimento pelo fato de ser filho de Deus, e se o conhece é por conta de pecados ocultos, sabemos bem que, lidando honestamente sobre esse assunto, nem mesmo Cristo nos diz que jamais sofreríamos. Estamos sim sujeitos a todo tipo de sofrimento que se possa imaginar: doenças, morte de pessoas queridas, depressão, acidentes, desemprego, perseguições, etc. O cristão não está livre de absolutamente nada disso. Então ele inicia aqui, irmãos, nessa introdução, falando que às vezes alguns segmentos evangélicos, às vezes até algumas pessoas pensam que quando nós passamos a ser crentes, que nós estamos imunizados. Não temos mais problema nenhum, não temos mais doença, não temos mais aflição. Isso é uma grande mentira. É uma grande mentira. O próprio Jesus fala lá em João, capítulo 16, no mundo vocês vão ter aflições. Então ele afirma categoricamente que teríamos aflições. E a aflição é angústia, a aflição é uma perda, né, de um ente querido, é um desemprego, a aflição é uma enfermidade, a aflição são problemas financeiros, enfim, são situações contrárias que vêm para nos enfraquecer emocionalmente, nos prejudicar fisicamente. Então, o próprio Jesus fala: vocês vão ter aflição, vocês vão ter dificuldades, vão ter problemas. Mas aí ele promete algo: mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso mostra que quando nós estamos em comunhão com ele, nós também somos fortalecidos para suportar essas aflições em Cristo Jesus. É isso que ele diz lá no versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ou seja, ele mostra o seguinte: olha, eu passo por perseguição, né? Eu passo por aflição, eu passo por problemas, como Paulo passou por muitos problemas, privações, muitas situações contrárias e adversas, mas em Cristo ele encontrou força para caminhar. E infelizmente muitas pessoas elas acabam caindo numa profunda depressão por causa de situações contrárias ou por causa de promessas de segmentos religiosos que dizem o seguinte: olha, você está assim porque você tem algum pecado. Você está assim porque você não tem fé em Deus. Você está passando por essa situação porque você não crê em Jesus Cristo. Porque você não entrega o seu dízimo, não entregou aquela oferta que foi pedida. Então começa a criar uma crise emocional dentro da pessoa, aonde a Bíblia fala que nós vamos ter aflições, independente se somos dizimistas, se somos crentes, se somos não crentes, enfim, nós vamos passar por aflição. E aquele que segue a Cristo diz que padecerão por muitas perseguições. Porque a vida cristã, o caminho é espinhoso, o caminho não é tortuoso, o caminho é difícil. Torto é o caminho do mal. Mas o caminho com Cristo é um caminho difícil, espinhoso, a porta realmente é estreita.
Mas aquele que confia no Senhor, que está nos caminhos do Senhor, ele é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não que ele seja uma pessoa vencedora no sentido de capaz de ser vencedor, mas ele é vencedor por Cristo Jesus, porque Cristo está com ele. Ele não é um vencedor porque ele é capacitado, mas ele é vencedor porque Cristo está com ele. Então a depressão ela pode vir por pecado oculto? Pode vir. Nós estudamos Davi. Davi foi um personagem, né? Que a depressão que ele passou foi por não ter confessado o seu pecado. No momento que ele confessou o seu pecado, ele foi curado da depressão. Mas também temos outros personagens como Elias, como Jó no sentido de perda de entes queridos, Elias por perseguição, e outros que passaram por depressão em virtude de situações que eles não procuraram, mas que vieram até ele, né? Tribulações, dificuldades. Então, mostra, né, nessa lição, o autor quer dizer o seguinte, olha, nós estamos correndo risco por nós estarmos em comunhão com Cristo. As tribulações, elas vêm. Então, quando um segmento religioso levanta algum princípio contrário a esse, é mentiroso. O que nós devemos é olhar para a palavra. A palavra nos mostra que as aflições, elas vêm, e elas acontecem, e elas vão surgindo a cada dia mais. Mas tem de coragem, tem de ânimo, porque Cristo está no barco com você, e se Cristo está no barco com você, você não vai afundar. A tempestade pode ser muito forte, muito pesada, mas com Cristo no barco, tudo vai bem. Mesmo que haja uma perda, mesmo que haja um desemprego, mesmo que haja uma dificuldade, né? Mas você sabe que com Cristo ele vai te fortalecer, ele vai renovar as suas forças a cada dia. Por isso que nós falamos, com Cristo no barco tudo vai bem. Não significa que não vai ter tribulação, vai ter muitas tribulações, mas ele vai te fortalecer. E você não será destruído. Essa destruição aí eu vejo como uma questão muito importante, que não se pode matar um crente. Né? O crente ele morre sim fisicamente, mas espiritualmente ele não morre, então ele não é destruído. Né? Ele passa da morte física para a vida eterna. Então a morte para o salvo é lucro. O viver com Cristo é lucro e morrer é ganho. Então não se pode sim matar, destruir um servo de Deus, porque Cristo é o nosso Senhor dos exércitos e está à frente em meio a essa peleja. E em Cristo os nossos pecados foram perdoados e por isso temos a oportunidade de morar com Ele no reino celestial. É possível ter uma vida sem tribulações? Não estaremos livres das aflições e tribulações deste mundo. Assim como Cristo não esteve livre dos sofrimentos, Paulo sabia disso. Por isso não o vemos reclamando de suas adversidades. Muito menos o vemos prometendo aos outros uma vida sem tristeza, tempestade ou angústia. Pelo contrário, Paulo ele se alegrava por sofrer por Cristo. Não só Paulo, mas Pedro e outros discípulos também, João, Tiago e outros discípulos se alegravam por sofrer por causa de Cristo. Ele até escreve lá na primeira carta dele o seguinte, se nós somos perseguidos por causa de Cristo, bem-aventurados sois, porque sobre você repousa o Espírito da glória de Deus. Se você é injuriado, se você é censurado, perseguido, amaldiçoado por causa de Cristo, você é um bem-aventurado. Mas que você não sofra por causa de ter roubado alguém, de ter matado alguém ou de ter feito alguma fofoca de alguém, né? Mas se você sofre por causa de Cristo, você é uma pessoa bem-aventurada. Então, esses apóstolos viveram com Cristo e tiveram uma experiência com Cristo e eles perceberam o seguinte, olha, se eu sofro por Cristo, eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa feliz. Não que eles fossem pessoas que estavam se gloriando no meio de um sofrimento, né? Se martirizando por aquilo, mas eles tinham prazer em fazer a vontade de Cristo. E se fosse para sofrer por amor a Cristo, eles iriam sofrer.
Até que ponto vai o seu amor por Jesus? Será que até o ponto, por exemplo, de você sofrer uma perda por causa de Cristo? Às vezes perder um emprego por amor a Cristo e dizer não lá ao patrão que queria que você fizesse algo de errado e você disse não, eu sou cristão. Ah, então você está desempregado. Tudo bem, eu prefiro ficar desempregado e fazer a vontade de Cristo do que ficar empregado e desobedecer o meu Pai Celestial. Será que você tem essa capacidade, essa maturidade e esse amor por Cristo e pela sua palavra em dizer não? Isso é importante, porque muitas vezes as pessoas estão sofrendo alguma depressão por causa do pecado, por causa às vezes de alguma falha, de algum erro, e estão tristes por causa da desobediência e não por causa de ser obediente à palavra de Deus. Aqui o contexto é o seguinte: o apóstolo Paulo, ele diz que as tribulações elas vêm, independente se somos crentes ou não, mas que o poder de suportar essa tribulação vem do Senhor, não vem da capacidade humana. Paulo faz distinção, portanto, entre tribulação e angústia. No momento imediato em que recebemos uma notícia muito triste, naturalmente somos tomados por ansiedade e angústia. Isso é natural e não é pecaminoso. Deus nos fez assim. Isso vale quando ficamos sabendo ou mesmo nos lembramos de algo que nos sucederá no futuro que não temos controle nem domínio. Em tais situações, somos naturalmente tomados por ansiedade e angústia. A grande questão é que essa ansiedade não pode ser duradoura. Quando estamos bem e temos comunhão com o Espírito Santo de Deus, passados os momentos iniciais, ela é retirada de nós. Nossas mentes e almas são tomadas por uma paz que ninguém compreende e nem é capaz de explicar. Essa paz vem de Deus e guarda o ser humano de pecar e adoecer em consequências da ansiedade ou da angústia. Então, o que o autor quer dizer, baseado na palavra de Deus, é que a gente passar por alguma tribulação ou ficarmos angustiados é algo natural, é normal. A questão toda é quando isso permanece, quando a angústia ela se torna duradoura, quando a tristeza se torna duradoura. Por quê? Porque a comunhão com Deus ela vai nos fortalecendo e a angústia ela vai se dissipando, ela vai finalizando o seu trabalho, né? Agora, se nós não tivermos uma comunhão com Deus, não tivermos ali uma vida alicerçada na palavra de Deus, essa angústia ela vai desenvolvendo, ela vai florescendo, ela vai crescendo, ela vai cada dia aumentando. E aí, quando eu vejo, a minha comunhão com Deus já não é suficiente e a angústia domina o meu coração e eu permaneço triste, permaneço então naquela fase crítica que é a depressão. Então, por isso que é muito importante a nossa comunhão com Deus. A comunhão com Deus, como é que eu posso aqui explicar? A comunhão com Deus, ela te dá força para você vencer a depressão. Não significa que você estando em comunhão sempre com Deus, você está imune. Peguei aqui agora. Não significa que a comunhão com Deus significa que você não está imune da depressão. Não. Você pode passar por depressão. Nós temos Elias, um homem de Deus. Jó também foi um homem de Deus. Ele fazia sacrifícios, cultos aos seus filhos todos os dias. Ele adorava a Deus todos os dias. E ele passou por uma profunda depressão. Nós temos Elias também, profeta, passou por uma profunda depressão. Então a sua comunhão com Deus não significa que você está imune da depressão. Não. Mas a comunhão com Deus, ela vai fortalecer você em meio à depressão e vai te dar condições de você superar e suportar a depressão. Né? Não significa, eu sou um crente em Jesus Cristo, eu tenho uma comunhão viva com Cristo, eu estou imune disso. Não. Nós temos a natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa pode nos levar, mesmo estando em comunhão com Cristo, em uma depressão. Só que ela vai ser leve. Ela não vai chegar a um nível grave, porque a minha comunhão com Cristo, a minha perseverança
vai fazer com que eu consiga, em nome de Jesus, com a força que Deus me dá, suportar e superar aquela depressão terrível. Agora, se eu não tenho uma comunhão verdadeira com Cristo, ou ela é uma comunhão muito rasa, essa depressão de leve, ela pode estar moderada, de moderada ela pode ir para grave, gravíssima, até o ponto, às vezes, de chegar a um suicídio, né? Como a gente vê muito por aí. Então é por isso que é importante a nossa comunhão com Deus. A comunhão com Deus é o nosso melhor remédio. Não existe outro remédio melhor e mais importante de vencer a depressão se não tivermos uma comunhão com Deus. Mesmo ciente da presença dessas tribulações em sua vida, Paulo deixa claro que nunca se sentiu destruído, desanimado ou desamparado. Por quê? Porque Paulo se via como um ser humano. Ele chega a se comparar a um vaso de barro, cheio de imperfeições e de rachaduras, por conta dos tombos da vida. Ele nos conta de como esse vaso era cheio de um tesouro. Deus era o tesouro que enchia sua vida. E isso fez com que Paulo não se sentisse desamparado nem desanimado em meio às provações. Então, é importante essa questão aqui, por Paulo se comparar a um vaso de barro, isso se encontra lá na carta de Coríntios, ele nos mostra que esse vaso, não é, de barro precisava, então, com as suas imperfeições, com as suas rachaduras, ele precisava de Cristo para que pudesse moldá-lo, para que pudesse fortalecer. E aí ele diz que ele nos conta de como esse vaso era cheio de um tesouro. Deus era esse tesouro que enchia sua vida. Então Deus, ele transformou a vida do apóstolo Paulo. Assim como Deus transformou a vida do apóstolo Paulo, pode também transformar a nossa. Nós somos cheios de imperfeições. Nós temos a natureza pecaminosa. E necessitamos, então, desse grande tesouro que é Deus na nossa vida para suportarmos os problemas e as dificuldades diárias. Os problemas diários. Por isso que ele diz no versículo 9, lá de 2 Coríntios 4, perseguidos, porém não desamparados. Ou seja, a perseguição por evangelizar, por pregar a obra de Deus, a palavra de Deus, era grande. Mas ele não se encontrava desamparado. Ficava abalado com as situações, com as perseguições, mas não chegou a ser destruído. A sua alma, ela não foi ceifada pelo devorador, né? Não foi destruído, mas Cristo o fortaleceu e chegou o momento, então, de ele ser decapitado, como foi. Mas ele sabia que o morrer para ele era lucro e o viver, sim, era o viver com Cristo, né? Então, ele mostra aqui a importância de caminhar com Cristo e o tesouro que Cristo é para nos fortalecer por nós sermos barros, por nós sermos defeituosos, termos uma natureza pecaminosa, cheio de rachaduras e também imperfeições. O significado da palavra desespero que o apóstolo usa no texto que lemos é estar totalmente perdido, estar totalmente desprovido de recursos, renunciar a toda esperança, estar em grande desespero. Era assim que Paulo se sentia. Durante todo o tempo ele estava às voltas com prisões, surras, calúnias, perseguições e abandonos. Não raro suas prisões aconteciam logo após surras, nudez, xingamentos. Tudo isso porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Então o risco de depressão do apóstolo Paulo era muito grande em virtude dessas inúmeras experiências negativas que ele teve por causa de Cristo. Mas o encontro que ele teve com Cristo foi tão grande, a conversão dele foi tão genuína, que para isso, ele passando por isso tudo, ele se sentia feliz por estar fazendo a vontade de Deus. Como nós precisamos, irmãos, amadurecer, porque muitas vezes nós passamos por uma situação, às vezes pequena, nem chega aos pés das situações do apóstolo Paulo, e já começamos a desanimar na fé. Aonde está a nossa fé em Cristo, irmãos? Aonde está a nossa comunhão com Cristo? Se um pequeno problema, se uma pequena experiência, uma pequena situação já nos deixa desanimados, já murmuramos, reclamamos, aonde está a nossa fé?
Quando nós observamos na palavra de Deus experiências do apóstolo Paulo, tantas surras, tantos xingamentos, perseguições, tantos problemas que o apóstolo Paulo passou por causa de Cristo, e eu não passo nem um terço, não passo nem 10%, e muitas vezes reclamo das dificuldades, né? Chega, nós falamos das dificuldades que nós enfrentamos. Nós precisamos amadurecer, irmãos. Precisamos conhecer esse verdadeiro Deus que nós servimos, ou achamos que servimos. Precisamos estudar mais a Bíblia, orar mais, meditar mais na palavra, para que a gente possa entender que a vida cristã, nós não estamos imunizados dos problemas, das dificuldades da vida. Então, o nosso comportamento deve ser um comportamento para glorificar o nosso Pai Celestial. E para isso eu preciso ter esse encontro verdadeiro com Ele. Às vezes nós achamos estranhos, eu estou passando por essa dificuldade, os exames que eu tenho feito, dá tudo errado, as coisas que estão acontecendo na minha vida, nada dá certo, como é que eu vou fazer, meu Deus, não está valendo a pena caminhar contigo. Então, a gente não pode ter essa mentalidade. Aqui a vida é muito passageira. Nós estamos aqui de passagem. O céu sim está reservado para nós, para vivermos eternamente. Mas precisamos estar preparados para esse momento. E muitas vezes não estamos ainda. Por isso que Deus está nos dando oportunidades para amadurecermos um pouco mais a nossa fé e a nossa comunhão com Ele. Entendermos o que é realmente ser cristão. O desafio de ser cristão. E não ficarmos achando que ser cristão é um mar de rosas, é uma maravilha. Não é. A gente passa por privações, passa por lutas. Nem comparadas ao que o apóstolo Paulo passou, mas são alguns conflitos entre a carne e o espírito que o próprio Paulo fala no livro de Gálatas. E muitas das vezes a carne prevalece, os desejos da carne prevalecem. E aí vem as consequências. E uma delas é o pecado. E às vezes vem a depressão também por causa do pecado. Então nós precisamos entender que o caminhar com Cristo, a comunhão com Cristo, me fortalece em meio às tribulações e angústias da vida. É de se esperar, portanto, que Paulo em algum momento se sentisse desesperado. É de se entender que houvesse momentos de grande angústia em sua vida. Tudo isso é natural. Nós somos humanos. O apóstolo Paulo era um ser humano. Paulo, grande servo do Senhor, conheceu a tristeza por conta dessas tribulações. Ele permanecia triste, abalado, angustiado, mas ele não abriu mão da presença de Deus. O que fez ele vencer as dificuldades da vida, as tribulações, foi a sua comunhão com Deus. Irmãos, volto a dizer, o melhor e o maior remédio para a tristeza é a nossa comunhão com Deus. Não significa que eu nunca mais vou ficar triste. Eu vou sim ter muitos momentos de desapontamento, tribulação e tristeza. Mas eu vou encontrar em Cristo força. Eu vou encontrar em Cristo ânimo. Eu vou encontrar em Cristo sabedoria, direção, para que eu possa continuar caminhando. Esse é o melhor e o maior remédio. Nós temos outros medicamentos também que podemos fazer uso, mas o maior remédio para qualquer crise, seja ela emocional ou espiritual, é Cristo e a sua palavra. Creia nisso e viva isso, que com certeza Deus vai te honrar e vai mostrar realmente o que eu estou falando aqui é puramente verdade. A palavra do Senhor, a presença de Cristo, a nossa comunhão com Cristo é o melhor e o maior remédio para qualquer crise que você estiver passando. É nessa situação que muitos entram em depressão. Ela não surge do nada na vida de alguém. A angústia, a tribulação. A menos que a depressão venha por conta de problemas hormonais ou hereditários, parentes próximos com histórico de doenças mentais, a depressão sempre tem como causa algum episódio dramático. Então, às vezes você está numa profunda depressão
e você tem que fazer uma avaliação o que ocorreu para que você chegasse a esse nível, a esse estado, né? Faça uma análise, faça uma retrospectiva, uma avaliação e veja o porquê que você chegou a esse estado. Essa é a orientação do leitor, do autor, melhor dizendo. O estado depressivo chega após momentos de intenso desespero. Então surge uma experiência dramática, surge uma decepção, surge alguma situação ruim, e aí você não procura tratar isso. Você não tem comunhão com Deus. Você não tem uma vida de santificação. Aí a casa cai. Aí ela vem moderada, ela vem leve, melhor, ela vem moderada e depois vem grave. Todos nós somos sujeitos. Lembra que eu falei, no mundo teríamos aflições. Então todos nós temos aflições. Aí a tribulação veio, a aflição veio. Não foi tratada, não tem comunhão com Deus. Não tem uma vida ligada com Jesus Cristo. E aí vem a depressão, leve, depois vem moderada, depois vem grave. E possivelmente, se não for tratada, pode vir o suicídio. Por isso que é importante toda a nossa vida ter uma comunhão com Deus. Porque nós sempre passamos por experiências dramáticas e difíceis na vida, não é? Todos nós enfrentamos isso. Então, por isso que cada experiência dramática ou difícil que passamos, enfrentarmos, termos Deus do nosso lado, para nos fortalecer e nos fortificar a cada dia. Elas chegarão como chegaram a todos os homens e mulheres de Deus no passado. Só saiba distinguir tribulação de angústia. A tribulação, na maioria das vezes, não pode ser controlada. A angústia, geralmente, pode ser controlada à medida que entendemos o quanto a tribulação é inevitável e, sobretudo, no quanto acreditamos que o Senhor não nos abandonou. Cheios da presença de Deus, será bem mais fácil atravessar os momentos difíceis. Com certeza. Foi o que nós temos falado desde o início da lição. Cheios da presença de Deus, será bem mais fácil atravessar os momentos difíceis. Sem a presença de Deus é muito mais difícil, né? Filipenses 4,13. Podemos todas as coisas quando estamos fortalecidos pelo Senhor. Todas as coisas boas e ruins. Vale pensar que situações difíceis na vida nada mais são do que ferramentas que Deus usa para deixarmos de confiar em nós mesmos, para abandonarmos a autoconfiança, a autocomiseração, a autoglorificação, o orgulho, a teimosia, bem como a crença de que somos o que somos por mérito próprio. Eu gostei muito dessa passagem aqui, por isso que eu sublinhei essa parte do autor, porque ele nos mostra algo muito importante. Que a tribulação permitida por Deus, possivelmente, pode ser uma ferramenta para amadurecer você. Né? Deus pode permitir uma situação contrária, uma situação difícil, para você deixar de confiar em você mesmo, para você deixar a vaidade, o orgulho, a autoglorificação, deixar então inúmeras obras da carne, e você possa então entender que aquela situação difícil foi para quebrantar você, para humilhar você, para que você possa submeter à vontade de Deus, compreender os desígnios de Deus, compreender a soberania de Deus. Então nada que nós enfrentamos nessa vida é por acaso. Volto a repetir. Nada que eu e você enfrente nessa vida é por acaso. Deus tem um propósito para mostrar. Deus tem um propósito para poder revelar. E eu preciso estar em comunhão com Ele para compreender qual é o propósito. Às vezes é o orgulho dentro de mim, o egoísmo que eu tenho, alguma obra da carne, alguma ira, alguma raiva, alguma inveja, algum ciúme, alguma obra da carne que está dentro de mim que está me causando também uma depressão. E aí Deus permite uma situação difícil como uma ferramenta para me mostrar que Ele é que precisa ser glorificado, que Ele está no controle de todas as coisas. E eu preciso entender isso. Então não descarte as situações difíceis da vida, mesmo que sejam dolorosas. Não descarte. Não descarte. Mesmo que ela seja uma situação tão difícil, tão dolorosa, não descarte. Porque Deus quer te mostrar alguma coisa. Deus quer revelar alguma coisa para você.
E quanto mais você esteja em comunhão com Deus, Ele vai mostrar isso mais claramente, visivelmente para você, e você vai acender a luzinha e vai entender, puxa vida, está aqui, entendi por que isso, ou para que isso. Você vai saber qual é a finalidade que Deus quer. Então, a gente precisa entender isso. Às vezes a gente logo já murmura, reclama, já bate o pé, já chuta o balde por causa de uma situação difícil. Mas às vezes aquela situação difícil vai te aproximar mais de Deus. Aquela situação difícil vai quebrantar mais você, né? Vai amadurecer mais você. Então observe dessa maneira. Com frequência o sofrimento é usado por Deus para lapidar algo em nossa vida. Provas e tribulações são usadas por Deus para purificar nossa vida daquilo que não glorifica. Então aqui o autor ele conclui dizendo o seguinte, que alguma tribulação, as provas, as tribulações da vida, pode ser uma maneira de nos purificar, ou seja, nos separar, nos santificar para glorificar a Deus. Pense nisso. Não olhe isso como uma artimanha de Satanás, como obra do inimigo, como uma perseguição do inimigo, mas observe que aquela perseguição ou aquela situação difícil permitida por Deus possa ter sido então para lapidar, purificar, aperfeiçoar, amadurecer, arrumar a casa para que você possa então estar mais em comunhão com Deus. Amém, irmãos? Eu quero concluir com Filipenses capítulo 4, versículo 13. Eu até citei ele agora aqui, mas gostaria de ler esse texto muito conhecido dos irmãos e às vezes muitos interpretam de maneira errada essa passagem. Filipenses 4, o versículo de número 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aqui o apóstolo Paulo ele inicia agradecendo a Deus pelas ofertas que a igreja de Filipos estava dando a ele. Ele estava preso e então ele agradece o apoio, as orações e também as ofertas que a igreja estava dando a ele. E ele então diz o seguinte, olha, Cristo me fortalece. Eu estou enfrentando isso não porque eu tenho capacidade para enfrentar. Eu estou preso aqui não porque eu cometi algo errado, mas eu estou aqui por causa de Cristo. E Cristo, nessa prisão, ele tem me fortalecido. Então, é interessante que Paulo fala, olha, eu estou aqui preso, já fui açoitado, já levei boas surras, xingamentos, mas eu enfrento tudo isso, eu enfrento todas essas coisas porque Cristo me fortalece. Nós não temos força suficiente para superar as dificuldades da vida. Nós não temos, né? Mas Cristo tem. E Cristo nos fortalece. Então confie no poder de Cristo. Confie na força que há em Cristo Jesus. Nós, eu e você, nós não temos forças suficientes. Mas Cristo nos fortalece. Confie no poder de Cristo. Em meio a algum risco de depressão, em meio, às vezes, a alguma dificuldade, tribulação, pensa que Cristo pode te fortalecer em meio a essa situação. E pense também que em meio a essa tribulação que você está enfrentando, Deus pode aperfeiçoar você. Deus tem um propósito para você. Então observe essa luta que você está travando, essa dificuldade que você está passando, com a forma de Ele aperfeiçoar você, Ele organizar melhor a sua vida, Ele orientar melhor você para glorificar o nome dEle. Saiba disso, que em meio a uma depressão, Cristo está do teu lado para te fortalecer. Tenha uma comunhão com Deus. Lembre-se também que no mundo nós temos aflições, nós temos lutas, dificuldades, mas Cristo já venceu. E nós também seremos vencedores por amor a Cristo, por amor à sua palavra. Amém? Vamos orar? Pai de amor, nós somos gratos, ó Deus, por mais um estudo bíblico. Que a tua palavra, ó Deus, seja exaltada e glorificada em nossas vidas. Que possamos compreender que as lutas diárias, as aflições, as dificuldades possam ser ferramentas para nós amadurecermos e crescermos na tua graça
e também no teu conhecimento. Sabendo, ó Deus, que no mundo teremos muitas aflições, mas o Senhor nos fortalece, o Senhor nos fortifica, nos ajuda a cada dia. Obrigado pela tua soberania, obrigado pelo teu poder, obrigado pelo teu amor por nós. E que nós possamos reconhecer que nós somos dependentes de ti e necessitamos, ó Deus, da tua presença e da tua misericórdia. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.